Essa história parece uma lenda da internet, até você descobrir que começou com registros perturbadores e desaparecimentos inexplicáveis. Em setembro de 2018, a polícia de Portland recebeu uma ligação às 3h47 da manhã. Do outro lado da linha, uma voz trêmula relatava o desaparecimento de Sarah Chen, estudante de psicologia de 22 anos. O que chamou a atenção dos investigadores não foi apenas o horário da ligação, mas o fato de que a pessoa que ligou disse ter encontrado apenas um computador ligado no apartamento da garota, com uma página específica aberta na tela. Uma página que continha instruções detalhadas para algo chamado Ritual do Espelho Reverso. Sarah era uma estudante dedicada, conhecida por sua rotina organizada e comportamento responsável. Morava sozinha em um apartamento próximo ao campus da Universidade de Oregon, onde cursava o último ano de psicologia com especialização em comportamento humano. Seus pais a descreviam como uma jovem cética que não acreditava em superstições ou fenômenos paranormais. Nos dias anteriores ao seu desaparecimento, tudo parecia normal. Sarah frequentava suas aulas regularmente, mantinha contato diário com a família e trabalhava em sua dissertação sobre influência de grupos online no comportamento individual. Uma ironia perturbadora, considerando o que aconteceria depois. Na quinta-feira, 13 de setembro, Sarah conversou normalmente com sua colega de quarto da faculdade por mensagem de texto. Discutiram sobre o trabalho de conclusão de curso e marcaram um encontro para o final de semana. Nada indicava que algo estava errado. Mas às 23h15 daquela mesma noite, Sarah fez algo que seus amigos mais próximos jamais esperariam. Ela criou uma conta em um fórum online dedicado a experiências urbanas extremas. O último post em seu perfil foi publicado às 1h33 da sexta-feira. O post dizia apenas: "Vou tentar hoje. Se algo der errado, alguém precisa saber o que aconteceu." Quando a polícia chegou ao apartamento de Sarah na manhã seguinte, encontraram a porta destrancada. Não havia sinais de arrombamento ou luta. Seus pertences pessoais estavam todos em seus lugares habituais. A cama estava feita, como se ela nunca tivesse dormido nela na noite anterior. O computador estava ligado na sala, exibindo uma página com instruções detalhadas para realizar o Ritual do Espelho Reverso. A página havia sido visitada pela última vez às 2h44 da manhã. Ao lado do computador, os investigadores encontraram uma vela branca completamente derretida e um espelho de mão com a superfície completamente rachada. Mas isso foi só o começo. A investigação inicial revelou que Sarah não era a primeira pessoa a desaparecer em circunstâncias similares. Nos 6 meses anteriores, pelo menos 4 casos semelhantes haviam sido reportados em diferentes estados americanos. Todos envolviam jovens adultos entre 19 e 25 anos. Todos haviam acessado a mesma página na internet antes do desaparecimento. E em todos os casos, os investigadores encontraram velas derretidas e espelhos quebrados. O ritual do espelho reverso começou a aparecer em fóruns online por volta de 2017. As instruções eram sempre as mesmas. O participante deveria realizar o ritual sozinho entre 2 e 4 da manhã, em um quarto completamente escuro. O processo envolvia acender uma vela branca, posicionar um espelho de mão de forma específica e recitar uma sequência de palavras em voz alta por exatos 13 minutos. Segundo as instruções, o ritual permitiria que a pessoa visse através do véu e obtivesse respostas para qualquer pergunta que desejasse. Os relatos online descreviam visões perturbadoras, sensações de presença no ambiente e, em alguns casos, vozes respondendo às perguntas formuladas. A polícia de Portland decidiu investigar a origem da página. O que descobriram foi ainda mais inquietante. O site havia sido registrado em março de 2017 por alguém usando o nome Marcus Holloway. Mas quando tentaram rastrear esse nome, descobriram que Marcus Holloway havia morrido em um acidente de carro em 2003, aos 17 anos de idade. O endereço usado no registro do site levava a uma casa abandonada em Detroit, vazia há mais de uma década. Naquele momento, ainda parecia coincidência. Os investigadores conseguiram acesso aos logs do servidor que hospedava a página. Os dados revelaram um padrão perturbador. A página era acessada com frequência crescente, sempre no período entre meia-noite e 4 da manhã. Nos últimos 6 meses, havia registrado mais de 50 mil visualizações únicas. Mas o mais estranho era que muitos dos endereços IP que acessavam a página vinham de locais onde não havia conexão com a internet disponível, endereços que levavam a prédios abandonados, terrenos vazios e, em alguns casos, cemitérios.
A equipe de investigação decidiu tentar contatar algumas das pessoas cujos IPs haviam acessado a página. Das 127 tentativas de contato, apenas 31 pessoas responderam. Destas, 18 negaram ter acessado qualquer site relacionado a rituais. 8 disseram que haviam experimentado o ritual, mas se recusaram a fornecer detalhes. 3 afirmaram que o ritual funcionou, mas desligaram o telefone quando questionadas sobre o que isso significava. 2 pessoas nunca mais atenderam o telefone após o contato inicial. O que veio depois foi pior. Em novembro de 2018, 2 meses após o desaparecimento de Sarah, a polícia recebeu uma ligação anônima. A pessoa do outro lado da linha disse ter informações sobre o caso, mas se recusou a se identificar. Segundo o informante, Sarah Chen havia sido vista em Detroit, Michigan, caminhando pelas ruas do centro da cidade às 3h30 da manhã. A descrição correspondia perfeitamente. Jovem asiática, cabelos castanhos até os ombros, usando uma blusa vermelha igual a que Sarah vestia na noite do desaparecimento. Mas havia um detalhe que deixou os investigadores desconfortáveis. Segundo a testemunha, Sarah parecia ausente, caminhando em linha reta sem responder a qualquer tentativa de contato, e seus olhos estavam completamente brancos. A polícia de Detroit foi acionada, mas nenhum registro de Sarah Chen foi encontrado na cidade. Não havia registros de hotéis, hospitais ou qualquer ocorrência policial envolvendo alguém com sua descrição. 3 semanas depois, outra ligação. Desta vez, alguém relatou ter visto Sarah em Phoenix, Arizona. Novamente, a mesma descrição, caminhando sozinha de madrugada, olhos brancos, sem responder a qualquer interação. A polícia local investigou, mas não encontrou evidências de sua presença na cidade. As ligações se repetiram ao longo dos meses seguintes. Sarah foi vista em pelo menos 12 estados diferentes, sempre nas primeiras horas da manhã, sempre com a mesma aparência perturbadora. Mas as autoridades nunca conseguiram encontrar qualquer prova concreta de que ela estivesse realmente nesses locais. Em março de 2019, 6 meses após o desaparecimento de Sarah, algo mudou completamente a investigação. Um usuário de um fórum online postou um vídeo de 47 segundos, filmado aparentemente de dentro de um carro em movimento. As imagens eram trêmulas e de baixa qualidade, mas mostravam claramente uma figura feminina caminhando ao longo de uma estrada deserta. A pessoa no vídeo correspondia exatamente às descrições de Sarah Chen. Mas o que tornou o vídeo verdadeiramente perturbador não foi apenas a aparência da figura. Foi o fato de que, quando a pessoa que filmava tentou se aproximar, a figura simplesmente desapareceu. Literalmente. Um momento ela estava lá, no próximo não havia mais nada na estrada. O vídeo foi analisado por especialistas em efeitos digitais, mas nenhuma evidência de manipulação foi encontrada. As coordenadas GPS dos metadados indicavam que foi filmado em uma estrada rural no interior do Colorado, a mais de 1.200 quilômetros de Portland. A polícia viajou até o local onde o vídeo foi gravado. Encontraram a estrada exatamente como mostrada nas imagens, mas não havia qualquer evidência de que alguém tivesse passado por ali recentemente. Não havia pegadas, não havia lixo, nada que indicasse presença humana. Exceto por uma coisa. No meio da estrada, exatamente no ponto onde a figura havia desaparecido no vídeo, os investigadores encontraram uma vela branca derretida e os fragmentos de um espelho quebrado. Naquele momento, a investigação tomou uma direção completamente nova. A polícia começou a considerar a possibilidade de que o ritual do espelho reverso não fosse apenas uma lenda urbana da internet, mas algo muito mais perturbador. Os investigadores decidiram examinar mais profundamente os outros casos de desaparecimento relacionados ao ritual. O padrão que emergia era consistente e inquietante. Todas as vítimas eram jovens adultos sem histórico de problemas mentais ou comportamento autodestrutivo. Todos haviam acessado a mesma página na internet nas horas anteriores ao desaparecimento. Todos haviam deixado para trás velas derretidas e espelhos quebrados. E em todos os casos, houve relatos posteriores de avistamentos em locais distantes, sempre com as mesmas características, caminhando sozinhos de madrugada, olhos esbranquizados, sem responder a tentativas de contato. Mas o mais perturbador era que esses avistamentos pareciam seguir um padrão geográfico. As pessoas eram vistas se movendo gradualmente em direção a uma região específica,
uma área rural no interior de Montana, conhecida localmente como Vale do Silêncio. Em maio de 2019, uma equipe de investigadores decidiu viajar até Montana para examinar a área. O que encontraram lá desafiou qualquer explicação lógica. O Vale do Silêncio era uma depressão natural entre duas montanhas, coberta por uma floresta densa. A região tinha uma reputação local de ser assombrada, mas os investigadores inicialmente descartaram isso como superstição rural. Quando chegaram ao vale, no entanto, experimentaram algo que nenhum deles conseguiu explicar adequadamente. A partir de um determinado ponto na trilha de acesso, todos os sons naturais simplesmente cessavam. Não havia canto de pássaros, não havia ruído de insetos, não havia nem mesmo o som do vento nas árvores. O silêncio era tão absoluto que se tornou fisicamente desconfortável. No centro do vale, os investigadores encontraram uma clareira circular de aproximadamente 50 metros de diâmetro. O solo estava completamente nu, sem vegetação de qualquer tipo, e espalhados pela clareira havia centenas de objetos: velas derretidas, fragmentos de espelhos quebrados e pequenos pertences pessoais. Entre os objetos, os investigadores reconheceram itens que pertenciam a Sarah Chen e às outras vítimas do ritual: uma carteira de estudante, um anel com iniciais gravadas, uma pulseira de identificação médica. Mas não havia qualquer sinal das próprias pessoas. A análise forense dos objetos confirmou que eles pertenciam às vítimas desaparecidas, mas não forneceu pistas sobre como chegaram até ali ou onde estavam seus proprietários. Os objetos pareciam ter sido colocados na clareira recentemente, mas não havia pegadas ou qualquer evidência de presença humana no local. A investigação oficial foi encerrada em agosto de 2019, oficialmente arquivada como desaparecimentos sem resolução. Mas os investigadores que trabalharam no caso continuaram a receber relatos esporádicos de avistamentos das vítimas em diferentes locais, sempre nas primeiras horas da manhã, sempre caminhando sozinhas, sempre com os olhos completamente brancos. O mais perturbador é que a página com as instruções do ritual do espelho reverso continua ativa na internet. Apesar dos esforços para removê-la, ela reaparece constantemente em diferentes servidores e domínios. Os acessos continuam aumentando, especialmente durante as madrugadas. E os desaparecimentos não pararam. Entre 2019 e 2023, pelo menos 17 casos adicionais foram reportados em diferentes países, todos seguindo o mesmo padrão. Jovens adultos que acessaram a página, realizaram o ritual e simplesmente desapareceram, deixando apenas velas derretidas e espelhos quebrados. Os avistamentos posteriores também continuaram, sempre seguindo a mesma direção geográfica, sempre em direção ao Vale do Silêncio em Montana, onde a clareira misteriosa continua acumulando os pertences pessoais de pessoas que nunca mais foram encontradas. Recentemente, câmeras de trilha instaladas discretamente na região registraram imagens perturbadoras: figuras humanas caminhando pela floresta durante as primeiras horas da manhã, movendo-se em linha reta através da vegetação densa, como se soubessem exatamente para onde estavam indo. As imagens são sempre borradas, mas uma coisa é consistente: as figuras nunca olham diretamente para as câmeras, mas seus rostos parecem ter uma expressão completamente ausente, e seus olhos refletem a luz infravermelha das câmeras de forma anormal. Algumas autoridades locais começaram a suspeitar que o ritual do espelho reverso não é apenas uma lenda urbana da internet, mas algo muito mais antigo. Registros históricos da região mencionam desaparecimentos similares datando do século XIX, sempre envolvendo pessoas que relataram ter visto visões no espelho antes de desaparecer. O que torna tudo isso ainda mais inquietante é que nos últimos meses, a página do ritual começou a exibir uma contagem regressiva. Ninguém sabe o que acontecerá quando chegar a zero, mas a data indicada é 31 de outubro deste ano. A contagem diminui exatamente à meia-noite de cada dia. Até hoje, nenhuma explicação foi encontrada para os desaparecimentos relacionados ao ritual do espelho reverso. As autoridades recomendam oficialmente que ninguém tente realizar o procedimento descrito na página, mas isso não impediu que milhares de pessoas continuem acessando as instruções. Sarah Chen e as outras vítimas nunca foram encontradas. Seus pertences continuam aparecendo na clareira misteriosa em Montana, mas eles próprios permanecem desaparecidos. Os avistamentos continuam sendo reportados,
sempre nas primeiras horas da manhã, sempre com as mesmas características perturbadoras. E a página na internet permanece ativa, aguardando o próximo curioso disposto a descobrir o que realmente acontece quando você olha no espelho na hora certa ou na hora errada. Talvez seja melhor que algumas perguntas nunca recebam respostas.